Sejam muito bem-vindos. Estou começando mais uma live aqui no canal da Ativa. Já convido vocês para ficarem até o final dela. Já curtir aí, mandar o seu coraçãozinho, né? E seguir as páginas da Ativa, porque nela eu ensino profissionais de educação física a faturarem entre 5 e 10 mil por mês, sendo personal trainer de idosos. Eu sou o Guilherme, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho pós-graduação em atendimento personalizado também na URGS e também em Educação Física Gerontológica pela PUC. Além disso, eu sou proprietário de uma academia há mais de 11 anos agora, em Porto Alegre, né? E também eu sou um personal trainer de idosos há quase 20 anos, né? São 19 anos já trabalhando com pessoas idosas. E, gente, então, esse episódio de hoje, essa live de hoje, vai falar um pouquinho mais aí sobre na verdade, é o 5º episódio do Por Dentro do Treino. Não sei se vocês vêm acompanhando aí, eu estou fazendo uma série de lives, né, onde eu pego as características, as particularidades de um aluno idoso e eu tento interpretar, né, como é que eu vou começar a pensar numa organização de treino para ele, né, pensando em todas as características que ele tem. Então faço um levantamento geral aqui para ver o que seria mais adequado, mais seguro para esse aluno trabalhar numa sala de academia, tá? Eu não sei se vocês já acompanharam os primeiros episódios, mas eu já falei sobre alunos que têm osteopenia, falei sobre uma questão de hipertensão, um aluno hipertenso, falei sobre outro aluno que tinha artrose, e na semana passada eu trouxe um caso diferente, de uma idosa mais jovem, né, que tinha uma preocupação muito forte com estética, porém ela tinha uma outra particularidade também que às vezes limitava ela, que é a lombalgia. E aí a gente foi descobrir ao longo do tempo que essa lombalgia também ela vinha de uma questão, de um histórico de endometriose, né? Então eu trouxe algumas características dessa doença para vocês poderem pensar também, analisar de que maneira que vocês poderiam pensar numa programação de treino para ela. Então, se vocês têm alunos com essas características, ou daqui a pouco não tem, vocês provavelmente vão passar por alunos que têm essas características e não viram essas aulas, vocês podem conferir essas lives que eu fiz no canal do Facebook da Ativa e também no YouTube, tá? Nesses dois canais, então, eu deixo o vídeo completo lá. Só não consigo deixar aqui no Instagram, porque o Instagram não me permite. Certo, minha gente? Hoje eu vou trazer um outro caso aqui para vocês, tá? É um aluno meu que já está há 10 anos comigo e ele tem não apenas uma particularidade, ele tem algumas particularidades. E o que muda nisso, né? Ele tendo mais particularidades? É que esse treino dele, ele passa a ser como se fosse um quebra-cabeça, né? Porque eu tenho que ir analisando cada particularidade que ele tem, eu tenho que estar atento a vários detalhes do treino, né? Até porque vocês sabem que os detalhes é que acabam fazendo a diferença no treino de uma pessoa idosa, né? Eu posso simplesmente fazer um treino padrão, feijão com arroz, mas assim o meu aluno não vai ter o resultado que ele espera, né? Ou então eu posso pensar num treino que seja mais específico, mais assertivo para ele e que exija dele. Porém, essa exigência, dependendo da particularidade que ele tenha, eu tenho que ter um certo cuidado, tá? Porque para cada doença específica existe as recomendações, as diretrizes, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Certo, minha gente? Vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre esse aluno que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Bom, gente, eu coloquei aqui as características dele, tá? A primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente vai pensar na programação de treino para uma pessoa idosa
é levantar o maior número de informações possíveis dela. Então, é isso que eu faço. Primeira coisa aqui é pegar as características desse meu aluno. E no caso desse aluno de hoje, é um homem, tá? Ele tem 82 anos, infartado, sofreu um infarto aí há 15 anos atrás, tá? Ele é hipertenso, né? Hoje em dia está tudo controlado aqui. Ele apresenta eventuais dores lombares e cervicais. E agora apareceu uma situação nova para ele também, que é uma bursite no ombro esquerdo, tá? Então, gente, tem mais algumas características, não são tão importantes, mas eu anotei aqui. Por exemplo, a questão do sono dele, média 7 horas, tá? Os hobbies dele, principalmente leitura, tá? Então ele gosta de ficar muito tempo em casa, sentado, e ele gosta de viajar, tanto que hoje ele saiu de viagem, ele está indo para a República Tcheca, para a Hungria e Áustria, tá indo para esses 3 países, né? É isso aí, e ele não é fumante, tá bom? Muito bem, a partir do momento que eu tenho as informações sobre o meu aluno, o segundo passo que eu vou levar em conta para começar a pensar no treino dele é de que tipo de aluno idoso que eu estou falando, que eu estou avaliando. Então eu vou identificar qual é o nível de capacidade funcional dele. Para isso, eu aplico o questionário de 12 perguntas de Hickley Jones. Vocês já devem conhecer, eu falo bastante sobre ele aqui nas publicações da Ativa. E esse questionário, ele me diz em que nível, né, o meu aluno idoso se encontra em relação à funcionalidade dele. E a gente pode classificar os alunos idosos em até 5 grupos, de acordo com o seu nível de capacidade funcional. São aqueles idosos dependentes de outra pessoa, idosos fragilizados, os idosos que são fisicamente independentes, idosos que são fisicamente condicionados e um grupo especial aqui que é chamado de elite física, tá? Então, o que é importante disso aqui? É que, dependendo da classificação desse meu aluno idoso, eu vou saber quais são aquelas capacidades físicas que eu devo dar ênfase no treino dele, tá? Então, muitas vezes, quando um personal trainer ele está receoso de dar aula para uma pessoa idosa, ele não sabe como começar o treino de um aluno idoso, no momento que ele aplica o questionário de capacidade funcional, ele já consegue ter uma ideia de como iniciar. Porque ele sabe quais são as capacidades físicas que ele deve trabalhar com essa pessoa. Então tem uma luz no fim do túnel. Poxa, agora eu já sei por onde que eu vou iniciar, tá? E no caso deste meu aluno aqui, de acordo com o questionário que ele respondeu, que tem uma relação direta com a funcionalidade dele, com as tarefas do dia a dia dele, eu classifiquei ele como sendo fisicamente independente, tá? Muito bem, tenho as características, eu sei qual é o nível de capacidade funcional, e o terceiro passo, então, para eu começar a organizar o treino dele, é saber como é que ele foi na minha avaliação física. E aí eu tenho a minha avaliação física específica, que eu faço com pessoas idosas, e eu avalio ele em relação a diversas capacidades físicas, fora a questão de composição corporal, tá? Eu coloquei aqui, no meu muralzinho aqui, a parte da avaliação onde ele não se saiu muito bem, porque eu quero chamar a atenção de vocês aonde que eu vou dar ênfase no meu treino, tá? Mas eu avaliei ele de uma maneira geral. Então assim, circunferência da cintura, tá? Ele apresentou 95,2. A gente sabe que para homens é recomendado, né, abaixo de 102 centímetros. Tá ok, né? Tá dentro. Circunferência da panturrilha.
recomendado é acima de 31. Tem até alguns protocolos que já dizem 34 centímetros para homens, tá? Ele está com 35,8. Ah, por que é interessante saber a circunferência da panturrilha? Porque ela tem uma relação direta com fragilidade muscular. Então, se o meu aluno tivesse abaixo dos 31 ali, eu teria que dar uma atenção especial para isso, tá? Outra coisa, outro ponto, o IMC, né? O IMC faz uma relação do peso com a estatura e vai dizer se a pessoa está acima do peso para a altura que ela tem ou se ela está abaixo, tá? O IMC desse meu aluno aqui deu 27,2. Tem uma classificação que é de Lipschitz, né, que é voltada para pessoas idosas, um IMC específico. E ela considera que de 22 a 27 é a faixa considerada normal e ideal para uma pessoa idosa. O meu aluno então está com 27,2, ou seja, ele está levemente acima do que é recomendado. Então aqui já tem aqui, ó, uma atenção maior da minha parte para eu poder trabalhar com ele. Um dos meus objetivos, de acordo com o resultado da avaliação, é tentar baixar o IMC dele. E como é que eu vou baixar o IMC dele se eu não consigo aumentar a estatura? Eu vou diminuir o peso, tá? Então essa é a ideia. Claro que não vai depender só de mim isso, né? Tem toda uma questão nutricional junto, enfim. Aí é uma conversa que a gente tem que ter com nossos alunos, tá? Que mais, gente? Avaliei o equilíbrio dele. Tá? É importante para pessoas dessa idade e mesmo que ele tenha ido muito bem em relação a essa capacidade física, tanto no teste de equilíbrio unipodal estático quanto no TUG, é uma capacidade física que obviamente eu vou trabalhar com ele. Agora, se ele tivesse tido muita dificuldade em relação ao equilíbrio, ó, estaria aqui, para eu dar mais ênfase no treino dele. Tá? Então lá na minha organização de treino, né, vocês vão ver daqui a pouquinho que eu faço toda uma organização anual, uma preocupação maior minha seria na questão do equilíbrio. Mas não é. Não vou trabalhar com ele? Vou, obviamente, tá? Mas não vou dar uma ênfase para isso. Agora, os testes de flexibilidade dele foram bem ruins, tá? Ficaram bem abaixo do que é considerado ideal para uma pessoa idosa. Tanto o teste de flexibilidade de membro superior, que é aquele teste de alcançar as costas, tá? Quanto o teste também de alcançar os pés, que é um teste de flexibilidade de membro inferior. Os dois ele ficou abaixo. Por isso que eu estou colocando aqui, tá? Uma atenção maior também para ser trabalhada, tá? Então, flexibilidade é um outro ponto que eu vou dar uma ênfase aí no treino com ele. E aí, gente, testes de força, ele também foi muito bem. Eu apliquei com ele teste de sentar e levantar, teste de flexão de cotovelos e tudo dentro do esperado, tá? Para a faixa etária dele. Agora, na preensão palmar, ele teve uma certa dificuldade. Tanto que ele chegou... o valor dele ficou em 15,9 quilogramas. E, gente, o ideal para homens, tá? Segundo a Sociedade Europeia de Sarcopenia, é acima de 30 quilogramas. Então ele ficou bem abaixo. E até assim, mas por que ele ficou abaixo se no teste de força ele foi muito bem? E esse teste de preensão palmar também não deixa de ser um teste de força. Acontece que ele tem algumas particularidades no dedo das mãos que eu não coloquei aqui. Ele tem uma artrose e isso prejudica o teste dele, tá? Eu sabendo disso, né, eu já nem me preocupo tanto, né, porque eu sei que ele tem mais força, só que ele não consegue aplicar em função dessa particularidade que ele tem. De qualquer maneira, coloquei aqui só para chamar atenção. Até porque o trabalho que é feito no dinamômetro de preensão palmar vai ser importante para ele
em função dele ser hipertenso, tá? E aqui eu vou chamar a atenção para vocês daqui a pouquinho sobre essa relação aqui. Muito bem, então como é que eu vou organizar o treinamento desse meu aluno? Eu vou levar em consideração esses 3 pilares, ou seja, as características desse meu aluno, tá? Daí eu busquei lá na anamnese, como vocês viram, o objetivo dele, tá? O objetivo que ele tem aqui, eu passei lotado por isso, não falei para vocês, mas o objetivo específico dele é qualidade de vida. Então, no momento que o aluno fala que o objetivo é qualidade de vida, ele quer, obviamente, ter uma boa funcionalidade, né? Ele quer conseguir executar as tarefas diárias dele com tranquilidade. É isso que eu penso, tá? As características, a gente leva em consideração também o nível de capacidade funcional. Até vou chamar a atenção de vocês aqui, eu tenho aqui no e-book da Ativa, ó, só sobre avaliação física, quais seriam aquelas capacidades que ele deveria trabalhar sendo fisicamente independente. Isso eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver. Ver se eu tenho aqui. Aqui. Ó, sendo fisicamente independente, quais são as capacidades físicas que a gente deve dar ênfase no treino? Força e resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade, equilíbrio, coordenação e agilidade, tá? Então, tem tudo isso. Ah, são todas? Não tem mais, gente. Se for fisicamente condicionado, vão ter mais algumas ainda, e se ele for da elite física, ainda vão ter mais, porque tem as habilidades específicas do esporte que ele faz, sabe? Então, assim, como eu falei para vocês, para cada grupo, para cada nível de idoso, tem as capacidades que devem ser priorizadas, ok? Então, primeiro passo aqui, segundo aqui, e o terceiro é o resultado da avaliação física, tá? Aí eu vou levar em consideração tudo que foi levantado até aqui. Vamos lá, deixa eu dar só um porém, um extra aqui para vocês, porque assim, eu falei, né, que o objetivo dele então é aumentar a força em função da preensão palmar, e de qualquer maneira, mesmo que ele tenha ido bem no teste de força de membro superior e inferior, tem o objetivo dele específico, que é a qualidade de vida, e tem o nível de capacidade funcional que me diz que eu devo trabalhar força com este aluno aqui. Então, realmente, força eu vou ter que trabalhar. Porém, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que como é que eu vou trabalhar força sendo que o aluno já foi infartado, né, hipertenso e tem dores aqui na cervical e na lombar. Quando eu vou trabalhar, fazer um treino resistido com esse aluno, a intensidade que eu vou trabalhar com ele deve ser uma intensidade moderada, tá? Moderada. Por quê? Porque se eu trabalhar na capacidade máxima dele, o que vai acontecer? Ele vai ter um pico de pressão. Se ele é hipertenso, aí vamos ter graves problemas. Então, essa já é uma característica que eu tenho que ficar atento. Por isso que o treino para pessoas idosas é diferente um do outro. Imagine vocês se vocês nem dão bola para isso e vocês começam a trabalhar com intensidade máxima com um aluno que é hipertenso, que já sofreu um infarto. Gente, é uma situação bem grave. E vocês estão mexendo com a saúde de uma pessoa que já tem as suas restrições. Então, por isso que eu falo de novo que qualquer detalhe faz a diferença na prescrição do treino de uma pessoa idosa, tá? Vou trabalhar com ele também, mesmo que ele tenha ido muito bem no teste de potência aeróbia, eu vou trabalhar e vou dar ênfase no trabalho aeróbio, em função das particularidades que ele tem. E vamos combinar que essas duas aqui são aquelas que mais chamam a atenção, né? Então, o que é recomendado de
treino para uma pessoa que já sofreu um infarto e é hipertensa? Principalmente treino aeróbio. A recomendação, se a gente for buscar lá nas diretrizes, é de treino combinado. Tá? Treino combinado é treino resistido com treino aeróbio. Mas a ênfase deve ser dada no trabalho aeróbio. Tá? E assim como no treinamento resistido, a intensidade do trabalho aeróbio também deve ser moderada. Tá? Também deve ser moderada. E a gente pode botar aqui, ó, entre 50% e 70% da frequência cardíaca máxima do aluno. Essa é a intensidade, tá? Aí vocês vão ver, claro, se o aluno de vocês tem condições de chegar a 70% ou não, tá? Como é que eu vou saber a frequência cardíaca de treino desse meu aluno? Tem até uma fórmula, né? Da frequência cardíaca de treino. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Pera aí, acho que eu tenho uma canetinha aqui. Onde foi? Aqui. Aí eu já coloco essa fórmula para vocês não correrem risco. Olha só. Fórmula da frequência cardíaca de treino, tá? Aeróbio. Vou colocar aqui em cima. Frequência cardíaca de treino. Isso vai ser frequência cardíaca máxima menos frequência cardíaca de repouso, tá? Entre parênteses, vezes a intensidade que a gente vai propor para esse aluno, tá? Mais, de novo, a frequência cardíaca de repouso. Para vocês terem mais segurança, então, para prescrever a intensidade do treino, né, aeróbio dos alunos de vocês, vocês podem aplicar essa fórmula aqui. Ah, mas como é que eu sei qual é a máxima, qual é a de repouso? Provavelmente, se o aluno de vocês tem essas características aqui, ele já vai ter passado por diversos exames, testes, né? E se ele realizou um teste de esforço, vocês vão ter isso em mãos. É só pegar lá o laudo, o diagnóstico, né, do exame, que vocês vão ter essas informações aqui. Então, por exemplo, ó, calcular aqui para vocês. Vamos supor que a frequência cardíaca máxima do meu aluno seja 140, tá? 140 menos a de repouso, vamos botar 60 aqui, vai dar 80. Aqui vai dar 80. 80 vezes, o meu aluno já está trabalhando a 70%, tá? 70% dá 56. 56 mais a frequência cardíaca de repouso, que eu coloquei 60, dá 116. 116. Então, essa é a minha frequência cardíaca de treino aproximada para esse aluno aqui, para que ele tenha resultados que sejam efetivos para a necessidade que ele tem. Tá? Então eu vou procurar trabalhar em cima dessa frequência cardíaca máxima, de treino, desculpa. Aí, o meu aluno está fazendo treino aeróbio, ele faz só uma esteirinha, está dando 80 a frequência cardíaca dele. O que vai adiantar? Não vai trazer nenhum resultado para esse aluno. Né? Para a segurança dele, para a questão social, porque ele veio na academia aqui, né? Porque você está conversando com ele, ela é legal. Mas pensando na necessidade que ele tem, do que ele precisa, não vai adiantar muita coisa. É isso que eu falo para vocês, né? Se a gente quer se tornar aí referência na área, quer ganhar de 5 a 10 mil por mês, a gente tem que proporcionar treinos mais específicos, né? Mais assertivos e que atendam às necessidades do aluno. Botar o aluno na esteira e pedir para ele fazer 15 minutos numa velocidade baixa, qualquer pessoa pode mandar ele fazer. Qualquer pessoa, qualquer personal, né? Agora vocês não. Como vocês querem ganhar mais, vocês têm que saber o que prescrever exatamente para esse aluno, tá? Além disso, como eu estou sabendo que esse aluno agora tem uma bursite no ombro esquerdo, eu não vou fazer com ele este tipo de movimento aqui, ó, de abdução do ombro. Por quê? Porque tem dois ossos aqui
que quando a gente faz a abdução, fazer este movimento aqui, eles acabam pinçando a bursa, que é tipo uma esponjinha que fica entre esses dois ossos, né? E aí, se ele pinça a bursa, que já está inflamada, aí sim que ele não vai conseguir fazer, ele vai sentir muito mais dor. Vocês entendem? Então são pequenos detalhes que fazem a diferença. Para essa situação aqui, eu nem sabia que ele estava com bursite, tá? Ele estava se queixando de dor e tal. E aí ele começou a fazer esse movimento na aula. Ele, não, Guilherme, tô sentindo dor quando eu faço aí. Aí eu logo imaginei que era uma bursite. E aí ele foi consultar a fisioterapeuta dele. Consultou e ela diagnosticou com alguns exames que ela faz lá, que eu não sei quais são, que realmente se tratava de uma bursite, né? E aí, de imediato, eu entrei em contato com ela, né? Para quê? Para eu ter mais segurança, para continuar dando aula para esse meu aluno e, obviamente, prescrever aqueles exercícios que seriam mais adequados para ele, para esse momento que ele está. E aí, gente, comecei a fazer também a posição neutra dos exercícios de ombro. Trabalhei mais com rotação, trabalhei nessa posição aqui, ao invés de fazer abdução, e mandei para ela, né? E aí ela me respondeu, não, teu trabalho tá excelente, tá no caminho correto e tal. Eu tô trabalhando em cima da dor aguda que ele continua fazendo um reforço ali pro ombro dele e tá tudo certo. Nisso, tô fugindo um pouquinho do assunto aqui, só para chamar a atenção, de que nisso eu já consegui mais uma parceira para mim, né? Porque eu busquei o contato dela, troquei informações com ela do que eu vinha fazendo, né? E nisso eu já me ofereci para ela ali para a gente fazer uma parceria e, né, conseguir através dela aí mais alunos de personal para mim. Então, quando ela lembrar que um paciente dela vai precisar dar continuidade no tratamento, vai precisar de um personal trainer que é especializado em idosos, para quem que ela vai ligar? Para mim. Quem tem boca vai a Roma, né? E essa estratégia de parcerias é uma das estratégias que eu uso para captar novos alunos de personal. Beleza, galera? Só fugir um pouquinho aqui porque eu tô sempre remetendo o meu trabalho à questão de faturamento. Além de toda a questão técnica, tem que saber vender o trabalho, tem que saber externar aquilo que vocês fazem, tá? Por quê? Qual é o objetivo? O objetivo é ter mais alunos. O objetivo é ganhar mais. Ah, não, eu trabalho porque eu tenho amor à educação física. Eu também adoro, eu amo a educação física. Só que eu estudei aí mais de 7 anos, contando pós-graduação e mais ainda, pensando em ter um bom faturamento mensal. Então eu sempre utilizo estratégias de captação e de retenção de aluno, tá? Porque é isso que faz eu ganhar bem. Obviamente, junto com o conhecimento técnico. Então, minha gente, pensando agora, juntando tudo isso aqui, tá? Eu pensei numa organização de treino para ele, anual, que é o que eu sempre faço com os meus alunos, tá? Uma coisa importante, para cada mês do ano, eu dou ênfase a uma capacidade física, tá? Não que eu deixe de trabalhar as outras, eu trabalho, mas eu dou ênfase a uma delas. E aquelas que os meus alunos têm maior necessidade, tá? É uma estratégia de treino, uma maneira de pensar. Nesse caso aqui desse meu aluno, eu optei por pegar uma capacidade física que eu acho que é essencial para ele e deixar como ênfase em todos os meses do ano, que é potência aeróbia. Então, em todos os meses do ano, eu vou trabalhar com ênfase na parte aeróbia, tá? Justamente em função dessas particularidades que ele tem. Aí, como é que eu organizei? Em janeiro, eu fiz um trabalho de readaptação com esse meu aluno, né? Porque como ele já é meu aluno, aí normalmente no final do ano ali alguns param a viajar, é o caso dele, né? E aí eu fiz um trabalho de readaptação para ele voltar aos poucos, né, ao ritmo dele. Em fevereiro eu trabalhei mais flexibilidade com ele, não só flexibilidade,
mas amplitude dos movimentos dele. Mobilidade, trabalhei muito marcha com ele, tá? Estabilidade. Em março e abril, eu dei uma ênfase no fortalecimento muscular dele, tá? E em maio, eu foquei ainda mais no aeróbio. Lembrando que o aeróbio está em todos os meses. Tem mais um detalhe que eu queria falar para vocês. Esse meu aluno, ele vem 3 vezes por semana. E nas outras 2, ele faz caminhadas, tá? Por conta. Então, eu poderia botar muito mais ênfase em trabalho aeróbio aqui, ainda mais. Mas como ele já faz fora, eu aproveito os momentos que eu tenho com ele aqui para usar os aparelhos e fazer o treinamento resistido, porque obviamente que ele não tem essa opção fora da academia, tá? Só para deixar um alerta para vocês. Depois de maio, onde eu dou essa ênfase no aeróbio, eu faço uma reavaliação física nele, tá? E agora quando ele voltar da viagem dele, eu vou fazer com ele. Em junho, eu faço de novo como se fosse uma readaptação, tá? Mas que eu chamo de transição, essa fase aqui. E aí eu volto a trabalhar flexibilidade, mobilidade, estabilidade, tudo aquilo que eu trabalhei lá no início. Em julho, botei uma ênfase no fortalecimento muscular de novo. Agosto, aeróbio. Setembro, flexibilidade. Em outubro, eu pego um pouquinho mais pesado com ele, né, no fortalecimento. Então eu vou aumentando um pouquinho a intensidade desses treinos. Em novembro, faço um aeróbio de novo. E faço uma nova avaliação física para em dezembro fazer um trabalho de transição, tá? Gente, com base nisso, eu quero só mostrar para vocês aqui a estrutura, então, da minha aula. Ó, vou dar um exemplo de uma aula para fazer com esse meu aluno. Faço uma anamnese inicial com ele, sempre perguntando como é que ele está, como é que ele está se sentindo, como é que ele dormiu, se os medicamentos estão em dia, tá? Depois, verificação dos dados vitais, tá? Isso aqui, gente, para essa característica de aluno é fundamental, tá? Lembrando que ele é hipertenso, né? E as recomendações é que se tem um aluno hipertenso e ele está com uma pressão elevada, até maior que 18/10, a gente já tem que estar alerta. É sinal que a gente tem que trabalhar com uma intensidade mais baixa. A gente tem que reduzir a intensidade do treino. E se ele chegar a 22/11, o treino nem pode começar, tá? Ou a gente tem que encerrar o treino caso ele chegue numa pressão como essa. Mas gostaria de lembrar aqui que tem algumas estratégias que a gente pode utilizar para simplesmente não mandar o aluno embora. Por exemplo, a utilização do dinamômetro. Como assim? Existe um protocolo, tá? Um protocolo de treino isométrico que é feito através da preensão palmar e que diminui a pressão arterial de maneira aguda e de maneira crônica. Vocês conheciam já isso? Super interessante. Então o aluno faz, eu posso mandar depois para quem tiver interesse, tá, esse protocolo, mas a gente aplica 4 séries com o aluno com 30% da carga máxima dele na preensão palmar, tá? O meu aluno teve ali 15,9 kg, eu calculo 30% disso e ele fica ali, aperta uma vez e tenta ficar na isometria. Vamos ver o que seria a carga dele, 15,9 vezes 30%, 4,77, 5. Então ele fica apertando, chega ali no visor a 5 kg e ele tem que ficar segurando 1 minuto. Aí depois ele muda a mão, muda a mão, muda a mão, 4 séries. Esse protocolo tá cientificamente comprovado que reduz a pressão arterial de pessoas idosas. Então, por isso que aqui no começo, ó, logo depois da verificação dos dados vitais, eu aplico a preensão palmar no meu aluno. Terceira parte da aula. E aí eu vou para mobilidades, exercícios de ativação muscular,
utilizo muito core aqui, muito exercício de instabilidade também, tá? Faço um exercício para elevar a frequência cardíaca desse meu aluno, acelerar o metabolismo dele, e vou para a parte principal do treino, tá? A parte principal do treino que seria aqui, ó. Depois, faço um alongamento passivo no final da aula, eu aplico o alongamento nesse meu aluno, faço uma massagem nele ainda, tá? Uma massagenzinha, tem uma pistolinha, né? Todo aluno idoso adora isso. E um feedback final ali para saber como é que foi a aula, se ele sentiu desconforto, dificuldade em algum exercício. Isso é tudo muito importante para mim e eu vou anotando, registrando todos esses dados, tá? Aqui, gente, a parte principal do treino depende da fase em que meu aluno se encontra, tá? Eu poderia simplesmente selecionar alguns exercícios aqui pensando nas características dele. Então não botaria muito multiarticular junto, sabe? Agachamento, supino, puxada. A gente, para não elevar tanta pressão arterial, a gente procura daqui a pouco trabalhar com exercícios uniarticulares. É uma estratégia. Outro detalhe importante, quando a gente vai prescrever o treino, a gente tem que colocar intervalos maiores entre uma série e outra. Também é outra característica aí de pessoas com essas características aqui, tá? E, obviamente, eu vou propor, se não estiver em nenhuma fase específica, um treino equilibrado, passando por todos os grupos musculares. Ah, mas o meu aluno treina 2 dias seguidos. Ok. Aí a gente já pode fazer uma divisão do treino para que ele não repita o movimento ou o grupo muscular que ele trabalhou no dia anterior. Certo? Então, só ficar muito atento à intensidade do treino, tá? E ao intervalo também. Outra coisa, quando a gente trabalha com o número de repetições muito elevada, também a tendência de estar aumentando um pouquinho a pressão arterial do aluno, tá? Se o aluno chegou na aula com aqueles valores de pressão que eu falei, outra estratégia que tem, além de usar o dinamômetro, aquele protocolo de preensão palmar isométrica, é primeiro colocar o aluno para fazer um trabalho aeróbio moderado. É outra característica. Aí vocês, depois de aplicarem a pressão palmar e o trabalho aeróbio, vocês vão verificar a pressão arterial dele de novo. Vão deixar ele ali sentado um pouquinho e vão avaliar. Baixou a pressão arterial do aluno? Aí ok, vamos seguir em frente com a aula normal. Não baixou? Aí sim, aí a gente não vai dar continuidade. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Lembrando que a partir de agora, a partir do 6º episódio, quem vai me sugerir alunos e características são vocês. Agora começa uma parte legal. E eu vou deixar aí para vocês nos stories essa possibilidade. Então, durante a semana, eu vou fazer alguma publicação onde eu vou pedir para vocês a recomendação aí, a sugestão de um aluno de vocês que tenha as suas particularidades. E aí eu vou começar a pensar no que eu faria se eu tivesse esse aluno de vocês com as particularidades que ele tem. Beleza? Outro ponto que eu quero só chamar a atenção de novo é que não adianta nada vocês saberem de todas essas características, detalhes de treino, se as pessoas não sabem que vocês têm esse conhecimento. Não adianta nada. Vocês têm que externar isso. As pessoas têm que saber que vocês têm esse conhecimento, né? Porque assim vocês vão se destacar em relação a outros profissionais que não têm o conhecimento que vocês têm. Então, além de ter conhecimento técnico, de ter segurança para prescrever, vocês precisam saber vender o trabalho de vocês. Se vocês não souberem vender o trabalho de vocês, vocês não vão ter aluno. E vocês não vão ter, consequentemente, faturamento. Tá bom? Aguardo vocês na próxima semana. Muito obrigado por estarem aqui comigo nessa sexta-feira e um bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau!